alegremente por aqui. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. De novo, nós seguimos agora então com a nossa sequência do nosso devocional Kryptonita, do John Bevere, como destruir o que rouba a nossa força. Nós vamos hoje para o capítulo 2, que vai falar sobre apresentando a Kryptonita. Nós falamos no capítulo 1 a respeito de um pouco, né, do que é o suposto rival, né, que Deus tem. Mas quando a gente olha realmente para a grandeza do nosso Deus, para a grandeza do nosso Pai, nós sabemos que na verdade Deus não tem nenhum rival. Na verdade nós sabemos e nós já temos consciência que nós já sabemos o final dessa história. Ela está lá descrita em Apocalipse, né? Ele irá reinar desde a eternidade passada até a eternidade futura. Ele é incrível. E não, eu não estou falando do incrível Hulk, estou falando do nosso incrível Pai, né? E a maior declaração que ele fez para nós é que nós somos filhos dele. Gente, é tremendo, porque a palavra declara lá em 1 João 4,17 que porque neste mundo nós somos como ele. E o que é mais incrível é que é neste mundo, não é no mundo vindouro, não é nos próximos dias, não é no ano de 2024, é neste mundo, é no tempo de hoje, é agora. Nós somos como ele neste mundo. E 2 Pedro 1,4 vai dizer o seguinte: ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. E é interessante que quando a gente vai olhar no contexto dessa palavra, divina vem do grego que diz teios. E teios significa aquilo que procede unicamente de Deus. E a palavra natureza do grego é phusis, P-H-U-S-I-S, phusis, que significa gerar, essência, propriedade básica. Então, quando a gente olha para essa frase de Pedro, nós estamos falando que nós temos a natureza divina, nós temos gerado em nós a essência, a propriedade básica, que é unicamente exclusiva de Deus. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte para a gente entender qual é o nosso chamado e por que nós estamos aqui nessa terra. Nós somos ele, dele, nesse tempo, neste mundo. E aí nós vamos olhando para algumas, nós vamos ver algumas manifestações dessa natureza divina que precisam estar evidentes em nós hoje. Nós precisamos desenvolver e manifestar o caráter altruísta de Deus. Nós precisamos manifestar esse amor incondicional dele. Nós precisamos manifestar essa alegria indescritível. Nós precisamos manifestar essa paz que excede o entendimento, o poder sobrenatural, o bem-estar, a vitalidade, a criatividade, a sabedoria divina, o conhecimento supremo, uma revelação sensível. Tudo isso está disponível. Mas a pergunta é: nós, como seres individual e coletivo, como igreja, nós estamos vendo isso hoje? Você consegue ver isso hoje dentro da igreja? Dentro da sua vida, no individual e no coletivo? Ao longo desses devocionais, desse livro, da Kryptonita, de John Bevere, nós vamos encarar algumas coisas que vão ser bem rudes. Mas o importante é a gente entender que nós vamos encontrar depois, ao final, ao longo dessa caminhada, respostas que vão ser muito satisfatórias para que nos ajude a crescer. Lembra que toda vez que nós somos diagnosticados com alguma doença, algum problema, o médico ele não só diagnostica e não dá um tratamento. E algumas vezes o tratamento tem que ser uma interferência cirúrgica, tem que ser algo agressivo. Mas para quê? Para que a gente possa realmente tornar aquele problema definitivamente solucionado. O médico não vai falar para você que você está com um câncer que está crescendo e ele vai falar assim: não, a gente não vai operar, deixa ele crescer aí, continua tendo sua vida saudável, normalzinha, só procura ser mais tranquilo. Não, porque vai chegar um momento em que esse câncer vai continuar crescendo e ele vai se tornar inoperável e vai chegar um momento que ele pode causar até a morte. E essa consciência, esse diagnóstico que o Senhor nos traz é justamente para evitar que isso possa nos matar, evitar que isso possa nos levar a uma vida destrutiva. Então esse confronto é para que realmente ele possa remover de nós tudo aquilo que tem nos abortado, tudo aquilo que tem abortado a missão de Deus em nós, tudo aquilo que tem matado os nossos sonhos, matado o nosso chamado, matado aquilo para o qual Deus nos fez. E a pergunta é essa, né? Se o reino de Deus está em nós, porque nós carregamos a natureza divina, por que hoje não está sendo feito aqui na terra como é feito no céu?
Isso é o primeiro questionamento que nós precisamos nos trazer. E quando a gente fala para analisar, 1 Coríntios 11, do 28 ao 32, vai dizer o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo traz aqui uma irreverência da igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor. Mas a raiz do problema é que eles estavam conscientes de que eles estavam desobedecendo, mas eles continuavam, eles permaneciam fazendo as mesmas coisas. E há 3 consequências muito evidentes que Paulo traz no comportamento dessa igreja, que era fraqueza, doença e uma morte física. E doença e morte física a gente já sabe o que é, mas a fraqueza, né? Definição de fraqueza, a gente pode falar falta de força, falta ser impotente, alguma coisa assim. Então vamos voltar lá para o super-homem, vamos voltar lá para a Kryptonita, né? Entender aí esse contexto da historinha animada. O super-homem, ele tinha habilidade de outro mundo. Nós fizemos um comparativo entre nós e o super-homem no capítulo 1. Se você não assistiu, vai lá no canal, assiste o capítulo 1 que tá incrível. E ele podia operar efeitos sobrenaturais, ele tinha um conhecimento paranormal, ele tinha uma consciência super aguçada, um poder extraordinário e tinha um caráter inabalável. Isso eram as características do super-homem. Mas quando ele era exposto à Kryptonita, ele ficava doente. Ele ficava fraco. E se ele tivesse exposto a um longo período à Kryptonita, ele podia até morrer. O apóstolo Paulo, quando ele traz essa consciência, ele começa a identificar na igreja de Corinto a Kryptonita da igreja, que nos enfraquece, que nos impede de andar no poder da natureza divina, no poder de gerar essa essência de propriedade básica, única de Deus, no nosso povo, no nosso hoje, de trazer a existência, aquilo que já está no mundo celestial para o mundo terreno. E aí a gente vê vários versículos em Salmos 32:4, Salmos 31:10, que vai falar que a força esgotou, as minhas forças se esgotaram, né? Estou sendo consumido dentro de mim. O salmista falando, Davi falando, por quê? Porque quando se nós não cuidarmos, o pecado realmente, se ele não for confrontado, se ele não for batido de frente realmente, nós podemos ser enganados pelo pecado. E o pecado pode vir pouco a pouco, sendo a Kryptonita que nos destrói. Pode fazer conosco o mesmo efeito que a Kryptonita faz com o super-homem, né? Inclusive a ponto de causar a morte. Porque a gente vê lá que o salário do pecado é a morte. E nós precisamos, assim como Paulo, que se tornou um pai espiritual amável da igreja de Corinto e trouxe para nós essa revelação através das Escrituras. Ele vem alertar, não só a igreja de Corinto, mas como eu e você no dia de hoje, a respeito dos efeitos da Kryptonita, aquilo que tem nos enfraquecido. E é claro que a gente precisa ter cautela quando a gente avalia o pecado propriamente dito como único e exclusivo motivo de nós estarmos vivendo dificuldades ou atribuirmos todas as nossas enfermidades ao pecado. Não, gente, não é isso. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa luta, existe sim um mundo espiritual, existe uma luta demoníaca. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E inclusive há um texto bíblico lá em João 9:2, quando eles perguntam para Jesus, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E o Senhor fala, não foi pelo pecado dele, nem pelo pecado dos seus pais. Isso foi para que a glória de Deus fosse manifestada. A gente consegue ver isso lá no livro de João 9:2. E essa mesma mentalidade, que é uma mentalidade limitada daquilo que Deus faz, também teve lá com os amigos de Jó, que foi Elifaz, Bildade e Zofar, que também questionaram o que Jó tinha feito, quais eram os pecados de Jó, né? As acusações. Mas, se a gente olhar,
antes de que Jó sofresse todas essas aflições, Deus revelou, Deus vangloriou Jó. Ele falou assim: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Isso está lá em Jó 1:8. Gente, então assim, a gente precisa entender que nem todo sofrimento, nem toda enfermidade, nem toda luta que nós passarmos está relacionado a porque nós estamos ocultando um pecado, ou nós estamos escondendo algo porque há um pecado, né? Dizer que Deus está nos disciplinando ou nos castigando por algum pecado não é uma verdade, e isso iria contra o caráter de Deus. Então nós precisamos olhar isso, e isso não pode, porque isso foi uma ensinança que a igreja trouxe, né? Uma heresia, nós podemos dizer, né? Que foi vindo ensinada de geração em geração. Mas hoje, graças a Deus, através de boas lideranças, através de ensino bíblico, as igrejas têm confrontado essa mentalidade, né? Esse ensinamento errôneo. Por quê? Porque isso afastou muitas pessoas durante muito tempo da igreja, né? Afastou algumas pessoas da fé. E nós precisamos olhar, então, que sim, há algumas coisas que acontecem e sucedem na nossa vida porque nós estamos submetidos ao pecado, né? E o pecado é a nossa criptonita. E nós precisamos olhar isso e ter consciência disso e saber identificar e discernir no espírito o que é pecado, o que é uma disciplina, uma consequência, o que é uma colheita e o que é propriamente dito para ser algo, porque tudo é para a glória de Deus, né? Mas como que Deus está usando isso em nós, né? Porque lá em João 5,14 ele fala, ele cura aquele homem de 38 anos, né? A enfermidade dele, e ele fala: você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então aqui nós vemos claramente, né, que o pecado ele abre uma porta de consequência e de dificuldade. Mas o que nós olhamos hoje para a nossa realidade como igreja? Falta-nos amor para realmente confrontar o pecado. Um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor para que realmente a gente possa comunicar a verdade às pessoas. Você tem comunicado a verdade? A verdade em amor. Porque a verdade dita sem amor, ela é crueldade. Mas a verdade dita com amor, ela é a essência do Evangelho, né? Porque nós não podemos estar preocupados com a nossa reputação. Nós não podemos ficar preocupados se nós vamos ser mal interpretados, se nós vamos deixar de ser seguidos, se vamos ser cancelados, se vamos ser amados, né? Não, a nossa jornada em Cristo é que realmente a gente consiga revelar o amor do Pai, a verdade do Pai, a verdade que é a pessoa de Jesus, e confrontar realmente as pessoas que nós amamos. E nós fomos chamados para amar a todos. Você não precisa gostar de todo mundo, mas você precisa amar a todos. E se você realmente ama as pessoas, você precisa dizer a verdade para elas, mesmo sabendo que existe uma grande possibilidade delas rejeitarem o que você está dizendo, e principalmente de rejeitarem você, que é o instrumento, que é o mensageiro, né? Mas nós precisamos fazer isso com tato, com gentileza, com um amor verdadeiro, um amor que realmente faz com que nós não sejamos duros, nem precisamos espancar as ovelhas, né? Mas que a nossa oração seja que Deus nos encha desse amor, dessa compaixão pelo seu povo, pelos seus amados, pelos perdidos, para que assim como Paulo confrontou Corinto, nós possamos confrontar. E que as palavras de Paulo, né, que eram fortes, corretivas, eram repreensivas, mas vinham de um coração cheio de amor, de um amor apaixonado pela igreja, pelo povo e por Jesus, né? Que isso realmente seja a essência daquilo que nós carregamos, para que nós possamos confrontar a criptonita, mas que nós possamos principalmente ser fervorosos no amor que nós temos por Jesus e por todos aqueles que Ele ama, porque Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Quem sou eu ou você para decidir quem vai receber essa verdade em amor, né? Então, assim, entrando em ação do capítulo 2 de hoje, não vamos esquecer essa declaração que nós lemos lá no começo, de 1 João 4,17, que diz: neste mundo nós somos como Ele. Deus nos chama para viver, viver como Jesus viveu.
na sua vida, mas você vivendo isso hoje, no agora. Não é algum dia, não é na eternidade, não é amanhã, é hoje. Qual é a agenda do Espírito Santo para você hoje? Para que ou para quem Deus tem te chamado? Para você ter uma ação igual a de Jesus, para você ser como Ele hoje nesse mundo. Olhe para isso, se questione e se entregue realmente para que você se comprometa com a agenda do céu. E isso vem trazer uma reconfiguração, vem trazer um ressignificar da forma como você pensa e atua na sua vida diária hoje. Isso precisa ressignificar em você hoje. Você precisa terminar esse ano de 2023, hoje, 31 de dezembro de 2023, ressignificando a parte como você pensa sobre a sua vida hoje, entendendo 1 João 4,17, que diz que você e eu somos neste mundo como Ele. Nós somos neste mundo, no agora, no hoje, como Ele. E talvez você, entendendo o Evangelho, você se considera fraco, você se considera impotente, e ainda bem que você se considera assim, porque em 2 Coríntios 12:9 vai dizer, porque dele, né, o poder dele vai se aperfeiçoar em nós, aonde? Na nossa fraqueza. É quando somos fracos é que somos fortes. Então é quando realmente nós avaliamos de forma sábia que nós temos uma fraqueza, é que o Senhor fala, opa, agora o meu poder pode se aperfeiçoar em você. E Deus consegue transformar a nossa fraqueza em força quando nós realmente nos humilhamos diante dele. Isso está lá em 1 Pedro 5:5. Né? Então, assim, que a nossa oração para encerrar esse ano de 2023 seja que Deus fale com você, assim como Ele tem falado comigo nesses devocionais do Kryptonita, de John Bevere, né? Aquilo que tem destruído a nossa força, que tem roubado a nossa força, aquilo que tem nos enfraquecido, nos tornado doentes e podendo nos levar até a morte. Que nós possamos identificar isso. Quais são hoje as razões da fraqueza na sua vida? O que tem te enfraquecido? Para que você olhe, para que você possa combater com a verdade e com o amor de Cristo, né? Para que o Senhor possa revelar a você as chaves da libertação, as chaves que vão te libertar de cada uma dessas criptonitas, dessas fraquezas, daquilo que tem te enfraquecido diante do Senhor, né? Separe tempo para que você escreva realmente a receita que Deus tem para você, porque para cada uma dessas debilidades Deus tem uma receita para transformar cada fraqueza em força. É através disso que Ele vai te chamar, para que você dê frutos que permaneçam e realmente revolucione e seja um expansor do reino de Deus. Eu não sei, mas entre em ação ainda hoje. Não deixe para amanhã, não é para a próxima vida, não é para a eternidade, é para o hoje, é para o agora. Se coloque à disposição para que Deus te use de forma sobrenatural. Nos vemos amanhã. Capítulo 3 do Kryptonita. Uau! O Senhor vai fazer uma viagem extraordinária para que a gente possa crescer nele, em nome de Jesus. Não esquece, subscreve aí no canal, se inscreve, clica no sininho, dá um gostei, dá um joinha, compartilha essa mensagem. Se você acredita que tem pessoas que possam receber, que possam ser ministradas, compartilha essa mensagem, manda o aviãozinho aí para todo mundo, manda para todo lado do mundo e continua com a gente, que o nosso intuito é expandir o reino. Amém? Amo vocês, Deus abençoe, até o próximo. Alegremente!